Olá, o meu nome é Sofia Carvalho e passei por uma experiência de quase morte. Em janeiro, fui hospitalizada e diagnosticada com um quadro grave de sepsis. Precisei de ser submetida a uma cirurgia de emergência, mas durante o procedimento entrei em choque séptico. Todo o meu organismo começou a falhar, com os órgãos a pararem de funcionar. O meu corpo estava a desligar-se por completo. Após a cirurgia, sofri uma paragem cardíaca e insuficiência respiratória aguda. Fui colocada em coma induzido e ligada a um ventilador. Contudo, no momento exato em que o meu coração parou, senti que fui imediatamente transportada para o céu. Lá, Jesus estava presente. Sempre acreditei que estar fora do corpo significava estar ao lado dele, e essa experiência confirmou essa fé. Uma das coisas que mais me marcou foi a forma como nos comunicávamos. Não era como aqui na Terra, onde usamos palavras e gestos. A sensação era de um entendimento mútuo, quase telepático. Ele sabia o que eu pensava, sentia e dizia, e eu compreendia o mesmo dele. Foi algo absolutamente único e transformador. Eu conseguia sentir a felicidade de Jesus por eu estar ali. Era como se ele estivesse verdadeiramente contente com a minha presença. A sensação de ser totalmente aceite, exatamente como sou, era algo indescritível. Essa alegria genuína e aceitação que ele transmitia eram de uma beleza tão extraordinária que, até hoje, não consigo encontrar palavras para descrever. É um amor e uma aceitação que transcendem tudo o que conseguimos compreender neste mundo. Estar lá trouxe-me uma sensação de pertença, como se tivesse regressado a casa. Não senti tristeza por ter deixado este mundo. Pelo contrário, fui envolvida por um amor tão profundo e uma aceitação tão pura que desejei ficar naquele lugar. A felicidade de estar lá era imensa, e o amor fluía entre nós de uma forma que parecia unir o meu espírito ao dele. Quando olhei para Jesus, ele era como uma luz brilhante, radiante, impossível de ignorar, mas sabia-se que era ele. A paz de estar naquele lugar era indescritível. Um som celestial envolvia o ambiente, e tudo à volta parecia louvar a sua presença. Até as cores ao meu redor eram diferentes, mais vibrantes e intensas, como se tivessem sido multiplicadas milhares de vezes. Era uma beleza que não pertence a este mundo, algo verdadeiramente divino. Foi simplesmente maravilhoso. Conseguia ver árvores, campos verdes e rios de águas cristalinas a correr. O rio parecia ter vida própria. Enquanto fluía, o som da água chegava até mim como uma melodia suave. Era como se o rio, as árvores e até os animais à volta pudessem comunicar. Lá, havia todas as espécies de animais, e tudo parecia estar em perfeita harmonia. Observava tudo, maravilhada, pensando em como aquele lugar era incrivelmente especial. É algo que sinto falta todos os dias enquanto estou aqui na Terra. O ambiente exalava um aroma floral suave, e não havia qualquer vestígio de negatividade, apenas uma energia pura e positiva. Enquanto explorava e conversava com Jesus, ele pediu-me para olhar para a minha direita. Quando me virei, vi pequenos pontos de luz dourada espalhados pelo horizonte, como se fossem estrelas, mas sem serem exatamente estrelas. Uma dessas luzes começou a aproximar-se de mim. Assim que a percebi, sem realmente ver a sua forma física, senti a presença inconfundível da minha mãe biológica. A minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 10 anos, vítima de uma sepsis grave. Agora, a mesma condição estava a tentar tirar-me a vida no hospital. Sentir a sua presença foi emocionante. Sabia que era ela, embora não a visse nitidamente. Os nossos espíritos reconheceram-se instantaneamente. À medida que a minha emoção crescia, ela aproximava-se mais depressa, até aparecer diante de mim como eu me lembrava, jovem e radiante, num corpo glorioso. Comunicávamos-nos de forma profunda, através de uma ligação além das palavras, como se estivéssemos a sentir os pensamentos e emoções uma da outra. Jesus observava-nos com carinho, como um pai amoroso, e a sua expressão transmitia felicidade por me proporcionar aquele reencontro. A minha mãe estava em paz, transbordando de alegria, e eu sentia o meu coração preenchido por amor, gratidão e felicidade. Então, Jesus falou comigo novamente, e desta vez ouvi a sua voz de forma audível. Amy, a tua mãe vai ficar muito feliz em te ver quando regressares a casa, mas ainda não é a tua hora. Naquele momento, a única coisa em que pensei foi que não queria ir embora. No entanto, antes de partir, ele disse que precisava mostrar-me algumas coisas importantes. Enquanto Jesus conversava comigo, reforçava constantemente a mensagem de que o que ele mais deseja é um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele quer que as pessoas se aproximem dele exatamente como são, sem máscaras, porque lá ele vê diretamente dentro de ti. Ele sabe tudo sobre os teus pensamentos, emoções e sentimentos mais profundos. Contudo, mesmo com este nível de transparência, não senti vergonha, culpa ou medo. Tudo o que senti foi amor e aceitação. Ao contrário do que muitas pessoas relatam, a minha vida não passou diante dos meus olhos. Acredito que, como a Bíblia ensina, quando aceitas Jesus como teu Salvador pessoal, os teus pecados são completamente perdoados. Ele promete esquecê-los e que estarão tão distantes como o Oriente está do Ocidente, enterrados nas profundezas do mar. Por isso, nenhum dos meus erros do passado foi trazido à tona.
Ele não mencionou nada do que fiz de errado. Tudo era amor e aceitação. Repetidamente, ele dizia-me quanto era importante que as pessoas soubessem que ele morreu por todos e que o que ele mais deseja é um relacionamento verdadeiro e íntimo com cada um de nós. Então, Jesus começou a mostrar-me algumas coisas, e como mencionei antes, tudo tem um som. É como se o som viajasse através de tudo e ligasse tudo espiritualmente a ele. Ele mostrou-me como essa conexão se estende da sua presença até à Terra, comunicando-se constantemente conosco. Jesus está sempre à procura de um relacionamento pessoal com todos, sem exceções. Depois, revelou-me algo impressionante, o espírito do que chamamos de Anticristo. Ele explicou que o Anticristo não é apenas uma figura específica, mas simboliza tudo o que vai contra os seus ensinamentos e desejos. Esse ser espiritual não tinha a luz dourada e resplandecente que vi no céu, mas ainda assim emitia um brilho. No entanto, era uma luz que transmitia maldade, acompanhada de uma expressão presunçosa no rosto. Quando ele abria a boca, parecia que notas musicais misturadas com uma espécie de fumo se desenrolavam como um pergaminho, descendo em direção à terra. Jesus levou-me a vários lugares na terra para mostrar-me o impacto disso. Ele mostrou-me zonas cheias de pessoas que o amavam. Em seguida, surgiam igrejas de diferentes denominações, como protestantes, católicas, testemunhas de Jeová e Mormons. Enquanto essas igrejas apareciam, senti uma tristeza profunda, como se o coração de Jesus estivesse a partir-se. Perguntei o que estava a acontecer, e ele explicou que muitas dessas igrejas estavam a transmitir a ideia errada de que as pessoas precisam merecer o céu, que precisam consertar as suas vidas antes de se aproximarem dele. Isso entristecia-o profundamente, porque ele deseja que todos venham como são, sem barreiras ou condições prévias. Isso é o que chamamos de uma religião baseada em obras, pois reflete os esforços humanos, não a verdade. Jesus mostrou-me como esta prática está muito presente na Terra hoje em dia, e isso literalmente parte do coração dele, porque não representa a realidade. A verdade é que não há nada que possamos fazer para conquistar a salvação. Jesus já morreu por nós, e isso é suficiente. Todos nós cometemos erros e vivemos num mundo marcado pelo pecado. Ele compreende isso e sabe que ninguém pode alcançar o céu por mérito próprio. Foi por isso que deu a sua vida, um sacrifício feito por todos. Ele quer que saibamos disso, ele ama-nos e deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Jesus continuava a enfatizar essa mensagem enquanto estávamos juntos. Era como se estivéssemos a partilhar uma última dança. Desta vez, ele não apareceu com a luz brilhante e divina de antes, mas numa forma mais humana, com um corpo glorioso, semelhante ao da minha mãe. Estávamos num lugar grandioso, que parecia uma cidade feita de ouro. As ruas reluziam, e no horizonte via-se algo semelhante a um grande castelo. Enquanto dançávamos, frente a frente, Jesus segurava-me com carinho e dizia: "Sofia, está na hora de voltar." Eu implorei para ficar, mas ele repetiu que ainda não era o meu momento, que um dia eu voltaria, mas não agora. Quando chegou o momento de partir, senti como se estivesse a descer. Ele inclinou-se para ficar bem próximo de mim antes de eu ser enviada de volta. Acordei no hospital, onde estavam a minha mãe adotiva e o meu marido. Perguntei-lhes: "Eu morri?" Eles confirmaram que sim, que eu tinha morrido. Respondi que sabia, porque tinha ido para o céu. Contei tudo o que pude, embora ainda estivesse a recuperar. Passei 8 dias no respirador e 3 semanas nos cuidados intensivos. Foi uma experiência verdadeiramente incrível. Não estou a inventar nada disto. Tudo o que digo está na Bíblia. As pessoas muitas vezes distorcem o que a Bíblia realmente diz, mas ela é, na verdade, uma carta de amor de Deus para a humanidade. Jesus quer um relacionamento pessoal com todos nós. Ele ama-nos e deseja que todos regressem para casa para viver ao lado dele por toda a eternidade.